Fala, galera do De Placa! 50 tons de cinza na área para realizar os desejos de quem está nos assistindo. Pode mandar no comentário aí. Boa. Tudo bem, Bassols? Bom, muito bom. Vamos falar da arbitragem da 17ª rodada, das polêmicas de pênaltis que aconteceram, que não aconteceram. E eu não quero perder tempo não, Bassols. Posso ir direto? Vamos direto, porque foi uma arbitragem, um final de semana de boas arbitragens. Uma boa até rodada, agora, né? Uma boa rodada. Bom, você que está com a gente pode se inscrever aqui no canal, pode deixar o seu comentário. Vamos embora para as polêmicas da rodada. Vamos abrir então com o jogo que momentaneamente garantiu a liderança ao Santos, que depois acabou perdendo a liderança para o Flamengo. A vitória do Peixe contra a Chape na Arena Condá. Eu tenho dois lances aqui separados, Bassols, e aí eu quero a sua interpretação e a sua explicação dos lances. Pode rodar o primeiro, que é um pênalti reclamado pela Chapecoense, uma bola que é levantada para a grande área, o Everaldo sobe e o Lucas Veríssimo está ali junto. A interpretação de campo foi de lance normal, porém houve o chamado do VAR e o lance foi interpretado como lance de jogo. É isso, Bassols? Um chamado equivocado, excessivo, um árbitro que está bem posicionado em campo. Aliás, a arbitragem do Bruno Arleu foi uma arbitragem em cima de um jogo difícil de controlar, o jogo foi o tempo inteiro difícil. E uma chamada dessa de um VAR que chama para um lance interpretativo desse, ele faz com que o árbitro em campo perca o controle do jogo. A gente teve a chamada do VAR Cristiano Gaia Nascimento. Do Carlos Eduardo Nunes Braga, do Rio de Janeiro. O Cristiano Gaia era auxiliar do VAR. Isso. Só uma coisa, Bassols, eu percebi nessa rodada o VAR, quem está sentado na posição de VAR chamando menos para lance de interpretação. É uma recomendação. Exatamente. E aí ele fugiu a recomendação. Exatamente aí que eu ia chegar. O Carlos Eduardo Nunes Braga, quando chama para esse lance, ele foge de uma recomendação da FIFA e da Comissão de Arbitragem recente de não entrar em lances interpretativos. Não tem nada nesse lance que o Bruno não tenha narrado para ele no campo e que leve ele a essa chamada. Essa chamada faz com que o Bruno tenha que ir à área de revisão e depois, quando ele volta para não marcar, porque quando você chama para uma área de revisão, você imagina que a decisão vai ser alterada. E quando você não altera a decisão, o controle do jogo muda. Então o que eu diria pro VAR que me chama para um lance desse é: agora desce aqui e me ajuda a controlar o jogo. Tá bom. Já sentiu pesado aí a mão e a gente vai falar daqui a pouquinho de um lance até parecido com esse na dinâmica de interpretação que não foi chamado o VAR. Tá? E agora o gol do Santos, esse gol é educativo. E acho que é importante a gente explicar. Isso aí. Vamos lá. Tá? O Santos tinha a posse de bola e o passe vai lá na direita pro... Ó, a gente tá vendo aqui a posição, o Camilo me parece reclamando de posição de impedimento. A bola tá lá com o Vitor Ferraz, tá? Isso. Aí o lance segue, o time da Chape recupera a posse de bola, sai pro jogo, não fica com a bola e aí depois sai o cruzamento do Soteldo e o gol contra do Gum. E a questão está exatamente na recuperação da posse de bola para a gente falar de início de fase de ataque ou APP, como chama a FIFA. A gente vai perceber que a bola volta e se a gente conseguir diminuir a velocidade, não sei se tem ele sem velocidade, mas de qualquer maneira a gente sabe que a Chapecoense toca na bola recuperando a posse de bola por duas vezes. Deixa eu explicar rapidinho. Vitor Ferraz, em posição de impedimento, recebe essa bola. O Bandeira não dá. Segue o jogo. Aí o Santos tem a bola, tenta trocar a passe, a Chape recuperou. Tenta sair pro jogo, no que perde a bola, exatamente. O Santos faz um Já gol é outra legal. jogada. Não é para chamar? Não é para chamar e o gol é legal porque a fase de ataque acabou, aquela fase de ataque onde estava o impedimento envolvido, que está lá naquela iluminação lá em cima, com o jogador da Chape pedindo aqui, aquela fase acabou e inicia-se uma outra jogada e, portanto, o gol é legal. O que é inadmissível para mim nesse lance é um erro como esse, porque numa outra câmera a gente vê que é um impedimento de 3 metros e um assistente de Série A não pode errar num lance como esse, e foi o Daniel do Espírito Santo Parro que errou nesse lance. Não pode, é um árbitro que está tentando galgar a Série A e já tropeçou antes e tropeça hoje de novo num erro que não pode acontecer e não aconteceria com o árbitro. Tecnicamente, vou dar uma explicação bem rápida. Beleza, ele pode ter segurado a bandeirinha pro Vitor Ferraz fazer a jogada. A partir do momento que ele volta, toca para trás, você levanta e fala, parou. Exatamente essa a recomendação. Quando o Vitor Ferraz recebe lá em posição de impedimento e que ele já volta dando um passe para trás, naquele momento, se ele tivesse visto o impedimento, ele teria levantado a bandeira e marcado o impedimento. Como ele não levanta, ele mostra pra gente que ele não reconheceu o impedimento. Ele errou. Bom, vamos avançar para o jogo que foi vencido pelo Cruzeiro, 1-0 sobre o Vasco, mas que o Vasco teve uma chance de largar na frente. E aí eu quero a análise do pênalti, né, que o Pikachu acabou perdendo, do Péricles Bassols, tá? Jogo no Mineirão, vem o lançamento, o Pikachu recebe na área e o contato do Fabrício
Bruno, a sua interpretação lá no campo, a interpretação foi de pênalti. Pênalti, eu acho que um pênalti, inclusive, que o assistente ajuda, porque se a gente reparar no início da jogada, o Marcelo Aparecido, vale ressaltar que para esse jogo era o Weber Roberto Lopes, que passou mal, teve uma indisposição estomacal, uma infecção alimentar e não pôde entrar no jogo. E aí foi o Marcelo Aparecido para o jogo. O que vale destacar é o posicionamento dele, que eu quero linkar depois com o posicionamento do árbitro do jogo do Flamengo e Palmeiras. Ele está longe da jogada, fica longe da jogada, ele até chega depois, ele vai continuar correndo, e quando termina a jogada ali no último lance, ele aparece na imagem. Mas o posicionamento dele não é adequado para marcar esse pênalti. Fica longe demais da jogada, mas um pênalti bem marcado no campo e que não precisou de VAR. Beleza, então tá aí acerto da arbitragem, erro depois do Pikachu, o Fábio pegou e o Cruzeiro venceu a partida sem polêmica, apesar dessa ressalva do posicionamento. Apesar da ressalva do posicionamento, sem polêmica. Beleza. E agora, para a gente fechar aqui essa edição Pocket do De Placa Arbitragem, com o Péricles Bassol, ex-árbitro FIFA, hoje comentarista do time Esporte Interativo na TNT, aqui no YouTube, no Facebook e onde mais precisar ser, vamos para o último objeto de análise, que foi o pênalti confirmado para o Flamengo na arbitragem do Rafael Trace contra o Palmeiras. O jogo já estava 2-0, o Rafinha é derrubado na área pelo Diogo Barbosa. Perfeito. Vamos ao lance e a sua interpretação. Vamos lá. Vamos lá, mais uma boa arbitragem, o Trace fez uma boa arbitragem até esse momento, e esse é um lance difícil para a gente analisar nos tempos novos de VAR, porque ele é um lance que eu vou dizer assim, para mim não foi pênalti, eu não entendo como pênalti, porque vejo que o Rafinha fabrica aquele giro quando o Diogo Barbosa chega na jogada, ele deixa o contato acontecer e fabrica o giro. Então, assim, não acho que foi pênalti, o Diogo estava com os pés no chão, o contato entre eles seria um contato normal, só que o Rafinha fabrica um giro espetaculoso, digamos assim. Agora, o que eu tenho que ressaltar aí é que o Trace está longe da jogada, continua longe da jogada, olha a distância dele para a jogada, ele não faz menção de querer se aproximar ou querer ver, e ele deveria reagir para ver entre os jogadores, ou buscar mais um posicionamento perto dos jogadores para poder ver entre os jogadores e se o Rafinha fabricou ou não fabricou aquele giro. Ele não fez isso. Então, pênalti, na minha opinião, não existiu, mas eu, como VAR, não chamaria. Essa é a maior dificuldade hoje da análise da arbitragem. Porque eu tenho que dizer que eu entendo que não é pênalti, mas eu tenho que dizer também que a equipe de arbitragem com o VAR acertou ao não chamar. Braulio da Silva Machado era o comandante do VAR. E aí vamos a alguns lances. Nós tivemos alguns lances no final de semana que nós tivemos interpretações de pênalti ou não pênalti, e elas foram respeitadas porque eram interpretativas. É isso que a FIFA quer, é nesse caminho que tem que caminhar a arbitragem. Dá mais prosseguimento ao jogo, e aí o árbitro acertou ou errou, isso vai ser mantido diante de uma interpretação dos acontecimentos. A gente sempre fala aqui, se por acaso, e aí pegando esse exemplo, o Rafael Trace falasse assim, não, olha só, teve uma cotovelada na boca e por isso foi pênalti. O cara fala, não, peraí, cotovelada não teve. Isso é um erro claro. Aí você vai lá e chama para interpretar, mas não foi o caso, ele entendeu que houve um contato, interpretação diferente. E nessa linha que você falou, né, da mesma maneira, se o Rafael Trace dissesse assim, nada, para mim não foi pênalti, o Braulio da mesma maneira não chamaria e estaria certo. Ô, Bassol, eu quero um dos 3 emojis aqui para análise da 17ª rodada da arbitragem. Pô, não tem como não ser um emoji apaixonado pela arbitragem. Boa, né? Falta o Klaus hoje, que normalmente faz boas arbitragens. E aí deixa eu só explicar hoje, porque a gente está gravando na segunda-feira, ainda tem mais um jogo da rodada Fluminense e Avaí, mas já fica aqui o registro da rodada. Da rodada e de uma bela rodada para a arbitragem brasileira. Mostra que a comissão de arbitragem está fazendo um trabalho legal e tentando fazer as correções, e vamos nessa direção. E só rapidinho, porque começou também nessa última semana uma campanha de respeito à arbitragem e que vem sendo veiculada já desde a semana passada, mas acho importante a dinâmica do jogo e inclusive no patch que eles vêm trazendo. Isso aí, vamos dar o respeito, vamos cobrar, mas vamos respeitar também as decisões. Lançada pela CBF, corroborada pela comissão de arbitragem, no lançamento feito pelo Gaciba aí na segunda-feira. Vamos em frente com respeito, sempre. Se inscreva aí no canal, habilite a notificação, dê o like no vídeo. Mais arbitragem semana que vem com o Péricles Bassol. Valeu, rapaziada. Tchau.